Muita gente acredita que quando o cliente resolve aproximar da obra, ele só atrapalha. Mas eu vou te contar, o problema, na verdade, ele não está no cliente querer acompanhar a obra. Não tem nada a ver, tem clientes de todo jeito. O problema é quando ele não é bem orientado, quando ele não entende o que está acontecendo. Aí ele começa a querer mexer onde não deve, tomar decisões erradas ou achar que tudo é simples de se resolver ali dentro da obra. Aí se você não cuidar, meu amigo, aí você vai ter muitos problemas com sua obra ou com seu cliente. E eu já vi isso muitas vezes acontecer. E te confesso que já aconteceu comigo também. E uma das situações que mais me marcou foi de um cliente que ele decidiu construir a casa própria depois de anos juntando ali dinheiro, fazendo a sua reserva financeira. Então era a conquista da vida dele. Só que logo no começo ele já deixou bem claro para mim: Oséias, eu quero acompanhar minha obra tudo de perto, que vai ser minha conquista, eu que desenhei o projeto, eu quero fazer parte desse processo por um todo. Aí na hora eu achei até bom, até ótimo, né? Porque um cliente participativo, isso até é bom, porque vai evitar ali mal entendido e lá no final não fica aquele que disse. Mas tem um detalhe, aquele cliente, ele achava que sabia de tudo, porque ele já tinha assistido vários vídeos, começou a maratonar, porque fazer a casa dele, ele queria entender do assunto. E tinha um amigo dele que também já tinha feito uma reforma, e ele também já tinha construído uma casa dele, antigamente, uma casa de médio padrão. Aí quando nós chegamos na laje, ele veio me falar que tinha visto um vídeo que dava para economizar bastante trocando o tipo de ferragem da laje, o estilo da laje que estava citado ali no projeto. E na obra estava uma laje protendida e ele tinha olhado que a laje pré-fabricada era a mesma coisa. E na hora que ele me chamou para conversar e me propor isso, aí eu expliquei o porquê de não ser viável naquele caso essa mudança de laje. Porque o projeto estrutural, ele já pedia ali uma laje específica por conta dos grandes vão livres que tinha. A sala dele tinha um espaço muito grande sem pilar nenhum embaixo. Então aquela laje ela era mega dimensionada por causa daquele grande vão. Mas ele insistiu, disse que se desse problema ele assinava, porque ele já tinha perguntado para muita gente, ele já tinha estudado e ele queria substituir por causa da economia. Ele ia pegar aquela economia e gastar lá no final com a parte de acabamento que ia valorizar a casa dele. E para finalizar o assunto, ele falou assim, ó, se quiser que assine alguma coisa aí, eu assino, falando que a responsabilidade, Oséias, é toda minha, então você pode ficar descansado. Aí, meu amigo, é hora da gente ser firme, porque senão a gente entra num problema tamanho da semana. Porque não adianta o cliente assumir a responsabilidade sobre o erro técnico, porque quem vai carregar esse peso de problema depois é quem está executando. Como é que ele vai falar para os amigos? Será que ele vai contar a história como realmente foi acontecido a hora que a casa dele for condenada? Não vai não, ele vai ficar caladinho, deixando cada um pensar o que quiser. Isso se ele for honesto, ainda não querer culpar a gente pelo acontecido. E sem falar, né, que um erro desse pode colocar toda a família dele em risco, porque uma casa, né, comprometer uma laje é alguma coisa muito séria. Mas como diz, né, muita gente fala aí, mas as casas lá no morro do Rio de Janeiro é uma em cima da outra, não tem nem pilar direito e nunca caiu. Agora vai mexer um pouquinho na estrutura aqui, mega dimensionada, vai dar problema? E o povo lá que dorme tranquilo? Meu amigo. Mas aí o probleminha é que se não cair, o que acontece? Vai ter tanta trinca na casa que vai parecer decoração nas paredes, aquele tanto de trinca nas paredes. Então não é sobre cair, é sobre você não condenar a sua casa estruturalmente quando você mexe em cálculo estrutural. Porque eu não gosto nem de pensar se realmente acontecer da casa cair. Mas enfim, naquele dia eu parei a obra e sentei com ele e expliquei ponto a ponto o motivo daquilo ser um erro. Mostrei o projeto, mostrei os cálculos, os riscos que ele ia ter, a desvalorização do imóvel dele, porque tudo que eu estava pensando era dinheiro. Aí eu falei para ele o que poderia acontecer dali para frente se ele insistisse. Então deixar o cliente tomar decisão sem entender as consequências é um erro enorme que muitos profissionais na construção ainda cometem. Porque às vezes, para não bater de frente com o cliente, para não perder a amizade,
Ou aí a gente acaba que deixa passar, a gente não, né? Muitos deixam passar. E depois o problema cai no colo e eu quero ver o que vai ser feito depois. Quem que vai arcar com todo esse prejuízo? Enfim, depois dessa conversa, até difícil, ele entendeu e voltamos a seguir a obra conforme o projeto estava calculado. E a obra seguiu tranquilo. Mas eu te digo, se eu tivesse cedido naquele momento, o barato ia sair muito caro e ia comprometer o meu nome na praça por causa de um erro daquele. Então a qualidade, a segurança, ela não é negociável. E essa experiência mudou muito a forma de como eu lido com os clientes em obra. Antes eu achava que eu precisava só entregar o combinado, bonito, muito detalhado, limpinho, organizado. E hoje eu já faço questão de explicar o porquê da decisão, mostro o porquê daquele projeto, o cronograma, as etapas. Acaba que eu trago o cliente para mais próximo para ele entender o processo de obra. Às vezes tem uns que não quer nem passar na porta da obra, vamos dizer assim, só quer ir final de semana visitar e quer a casa pronta. Tá tudo certo, cada um com sua correria. Por isso, hoje, antes de começar qualquer projeto, eu faço questão de fazer uma reunião de alinhamento com o cliente, explico o cronograma, faço os prazos de cada etapa, mostro onde pode ou onde não pode mexer e como cada mudança vai afetar ali o prazo da obra e o custo final financeiro. Isto reduziu demais o número de alterações nas minhas obras e de quebra isso deixou os clientes muito mais tranquilos porque eles sabem o que esperar daquele projeto. E se você trabalha com obra e ainda não tem esse hábito de bater de frente, de impor, né, com o dono da obra, eu vou te falar, meu amigo, comece, porque é muito mais fácil você resolver tudo ali no papel e na conversa do que depois você ter que pegar a marreta, quebrar e ter o retrabalho. Não esquece de deixar o seu like e de seguir o nosso canal. Grande abraço!